O que quer dizer tudo isso no Evangelho de Mateus deste domingo 8 de novembro de 2020, no 32º domingo do tempo comum, com 10 virgens esperando o noivo, lâmpadas, umas com pouco óleo que acabou, outras com óleo das lâmpadas e mais reservatório. O noivo que chega e convida umas e não convida outras. Então, o que significa o Evangelho de Mateus para as nossas vidas, para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, para cada um? Este trecho do Evangelho de Mateus começa justamente dizendo: o reino de Deus é comparado a 10 virgens. É como a história das 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. É tomada uma experiência ritualística, cultural dos judeus com o casamento. Quando se realizava a festa, se fazia com o noivo esperando a noiva, que se reunia com os familiares, com os amigos, até a hora do encontro. Quando o noivo ia ao encontro da noiva, levando-a para a sua casa, ao encontro dos familiares, amigos e amigas dele. Aí celebravam a festa e o casamento acontecia. Trata-se de uma cerimônia cultural sem nenhuma relação religiosa. Essa história que é usada aqui para construir esta maravilhosa parábola. Aqui 10 virgens vão ao encontro do noivo. E o noivo demora a chegar. Até que à meia-noite ouve-se uma voz afirmando que o noivo chegara, que as virgens entrassem no ambiente do casamento, no ambiente da festa. Como se tratar de meia-noite, já tinham queimado o óleo de todas as horas noturnas até aquele momento. 5 delas, ao levarem vasilhas com óleo à parte de cada lamparina, de cada lâmpada, reabasteceram as suas lâmpadas e tinham luz. As outras não levaram, chamadas imprudentes, não levaram vasilhame com óleo e nem abasteceram plenamente suas lâmpadas. E quando o noivo chegou, elas haviam saído para fazer compras de óleo na vizinhança, solicitar mais óleo e tal. Quando chegaram, o noivo já tinha convidado as virgens, 5 virgens, que entraram quando as outras 5 atrasadas e imprudentes bateram a porta, pediram para entrar. O noivo disse que não as conhecia e que elas atrasarem não entrariam na festa. As 5 noivas foram reconhecidas pelo noivo. As 5 noivas, com óleo suficiente, conheciam um noivo. Que representam essas 5 e 5? Começaremos com as imprudentes. As imprudentes representavam os
Os homens, principalmente os homens, porque era uma religião, uma religiosidade extremamente machista, os homens, como os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os anciãos, se dedicavam muito ao estudo das Escrituras e conheciam de cor a Torá e o Velho Testamento. E nos estudos que eles conheciam, eles entendiam que havia a indicação da chegada do Messias tão esperado por eles, mais por eles do que pela humanidade inteira que desconhecia essa expectativa, que não tinha esta esperança. Eram homens de muita oração, de muita piedade espiritual, mas de lâmpadas sem óleo, sem reserva. Eles não se envolviam com os problemas do próximo. Eles não eram solidários. Eles não eram fraternos. Percorriam a região toda anunciando a chegada do Messias, mas não reconheceram quando o Messias chegou. O Messias empoeirado e não o das expectativas deles. O Messias suado e não o rei de tapetes vermelhos aguardado por eles. O rei a pé e não o aguardado sobre um cavalo branco, ou sobre, afinal, os potros usados pela guerra. O rei que saiu de uma manjedoura para o meio da humanidade, passando pelo Rio Jordão, este sim, realmente se batizou, para servir a humanidade, principalmente aos pobres, pisados e injustiçados, enquanto eles esperavam um rei que viesse de um palácio, um Messias que viesse de um palácio. Não conseguiram identificar naquele rapaz, naquele guri de Nazaré, aquele pescador, aquele carpinteiro, aquele pastor de ovelhas, aquele camponês, aquele pobretão. Ou como disse Natanael, mas como disseram com relação ao convite que Natanael fez, que Jesus fez para que, enfim, se encontrassem, e disseram, mas da Galileia pode vir alguma coisa que preste? Eles não reconheceram nada em Jesus. Estavam com as suas lâmpadas vazias, sem óleo. O óleo que significa unção. O óleo que significa a bênção da vida. O óleo que significa vitalidade. Eles não tinham. Era só oração, só estudo bíblico, só ritualismo, só comportamento, cada um no seu quadrado, sem vida. Esses eram as 5 virgens, que desesperadas saíram pelos armazéns, saíram a pedir socorro, a pedir salvação, a pedir óleo, a pedir luz, a pedir iluminação, e não encontraram. E pior, como não reconheceram o verdadeiro Messias, a porta se fechou para eles. Depois eu volto a essa questão da porta. E as virgens que entraram? Elas entraram porque talvez não fossem muito dadas a leituras da Torá, a leitura do Velho Testamento, a entender esse negócio de Messias e de promessa e da constituição do povo de Israel como a representação legítima do messianato de Yahvé. Mas eram pessoas absolutamente sensíveis para o problema do próximo.
E eram pessoas, não só mulheres, não só virgens, mas pessoas que reconheceram na voz daquele rapazote de 30 anos, 30 e poucos anos, a voz do Messias libertador. Em cada gota do seu suor, a entrega do Messias libertador. Em cada poeira grudada na sua pele, o sinal de que este Messias caminhava pelo chão empoeirado ao encontro do povo. Em cada incompreensão deste Messias, a compreensão por parte delas de que o Messias enfrentava resistências, obstáculos, perseguições, traições. Mas elas reconheciam nele o Messias. E o Novo Testamento, notadamente os 4 evangelhos, tem uma relação enorme de pessoas que reconheceram o Messias e que abasteceram as suas lâmpadas do óleo do Messias e se tornaram luminosas, brilhantes em plena meia-noite, quando as trevas são mais densas e quando a incerteza da alvorada marca com medo de quem está no escuro. Conhece, por exemplo, na Samaritana, à beira do poço, de que ela sai correndo de perto de Jesus, que com ela falara, com a seguinte pergunta: olha, eu falei com um homem falou comigo e ele disse que é o Messias, mas ele falou comigo como quem me conhece. Será ele o Cristo, isto é, será ele o Messias? O Cristo, como todos os cristos, como todos os cristãos, todas as cristãs devem fazer, que ouvem profundamente os segredos que habitam os pensamentos, a alma, a vida de cada pessoa, principalmente as mais abandonadas das pessoas. A mulher samaritana reconheceu o Messias porque ele a respeitou, não fez da audiência dos seus segredos arma para destruí-la. Se fosse hoje, Jesus também não publicaria os segredos da mulher samaritana nas redes sociais, porque ele respeita as pessoas, principalmente quando elas reconhecem nele um noivo apaixonado. Jamais Jesus mandaria uma mensagem para alguém falando mal de coisas sem certeza sobre outra pessoa. Porque Jesus respeita a profundidade da alma habitada por tantos pensamentos, por tantas dores, por tantas feridas, que sangram durante uma vida inteira, ainda mais naquela época. Então a mulher de Samaria é uma das virgens. Outro que poderia se chamar de uma das virgens é o Zaqueu, rico roubando, rico acumulando, rico retirando através dos impostos cobrados, mais para que ele, corrupto, se enriquecesse mais. Mas quando Jesus entrou na sua casa, ele reconheceu a voz do noivo. Ele reconheceu a voz do Messias, que os judeus todos lá, nos fariseus, todas as categorias aqui mencionadas,
não reconheceram, apesar de rezarem, apesar de orarem, apesar de lerem as Sagradas Escrituras, apesar de lerem os profetas, eles não reconheceram. Zaqueu reconheceu e abriu mão de tudo. Porque quem reconhece a voz do noivo, isto é, do Messias do reino, abre mão de tudo que é quinquilharia e devolve ainda o que é dos outros que foi roubado. E denuncia o que é dos outros que foi roubado por outros. Que denuncia o que é dos pobres que foi roubado pelos ricos. E assim a gente pode aumentar a lista sem fim. Não o farei, vocês que coloquem na lista aí tantas e tantas pessoas dos 4 evangelhos que são as virgens, que ouviram o noivo gritar que tinha chegado, que estava na hora de entrar para a festa do casamento, da aliança com a humanidade, principalmente com as virgens cansadas que dormiam. E se esse detalhe não pode nos escapar. Se as virgens dormiam porque se tratava de pessoas trabalhadoras que cansavam e não suportaram o cansaço. Num corpo esmigalhado pela opressão. Eis que quer dizer esta parábola. Eu quero ser uma destas virgens. Eu gostaria muito de ser uma destas virgens que reconhece no meu irmão Jesus, meu Senhor Jesus, no meu Salvador Jesus, meu Libertador Jesus, no meu Messias Jesus, que é meu, mas é de todos. O noivo que em plena meia-noite da minha existência dá pancadas na porta e a abre. E eu reconheço em Jesus que não há brincadeira com isso. Ele não abriu mais a porta para 5 imprudentes. Para 5 que levavam a vida de qualquer jeito e não acenderam as suas luminárias em plena noite, para usá-las em plena noite escura. O reino que Jesus veio trazer não é brincadeira, é disciplina, é entrega, é preparação, é qualificação, é reunir todo o material possível para a caminhada em plena meia-noite, com as lâmpadas sem se apagarem, jamais, ainda que se tenha que lançar mãos da vasilha reserva. Que tu sejas uma destas noivas, que tu reconheças no Jesus o Messias capaz de ser o teu Messias também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.